Minha gente, um ótimo domingo aí para todos vocês, graça e paz, passando por aqui rapidamente para levar uma palavra de Deus aí ao seu coração. E antes de lermos a palavra e em rápidos minutos, termos uma ligeira reflexão, e eu creio que Deus vai falar com você através da sua poderosa palavra. Eu quero convidar vocês para estarem conosco hoje, a partir das 18 horas e 30 minutos, nosso templo central da Igreja Batista Aliança em Cristo aqui em Maceió, que está na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, aquela avenida por trás da Home Center Carajás, no bairro Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió, ok? Hoje a partir das 18 horas e 30 minutos. Você que tem filhos, tem crianças pequenas, temos a sala das crianças, as tias que estarão tendo um culto paralelo ali com os seus filhos, com as suas crianças, e você estará na igreja climatizada, confortavelmente, acomodado, para servirmos a Deus com alegria, ok? Então hoje, a partir das 18h30, o grande culto da família, no nosso templo central da Igreja Batista Aliança em Cristo, aqui em Maceió. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, no Evangelho de João, capítulo 14, não é? O quarto Evangelho do Novo Testamento, João capítulo 14, e diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ok? Evangelho de João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 3, você vai encontrar essas expressões de Jesus. E eu quero desde já aqui mandar um abração aí para as pessoas que estão ao vivo conosco agora através dessa live. A Shirley Lourenço, Deus te abençoe, querida. O Isaías Santos, Deus te abençoe, Isaías. Um abraço, deixa eu ir passando aqui. O Almi Santos, nosso irmão em Cristo e amigo, Deus abençoe, Almi. Lenilda Ferro, também, Deus abençoe. A Aline também está aí conosco agora. José Ferreira, né? A pastora Maria, lá em Capela, Deus abençoe. Ok? Essas pessoas que estão nos acompanhando agora ao vivo aí, através desta live. Então, uma palavra de Deus aqui para o teu coração. Quando Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 14, ele deixou muito claro que a nossa permanência aqui, ela não é definitiva. Nós estamos como peregrino em uma terra estranha. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, pois seremos tirados, ou através do arrebatamento de Cristo, ou pelo caminho do final da existência, que é através da morte, não é? Da qual Cristo diz que aquele que crê nele nunca morrerá. Não no sentido físico, quando o corpo tomba, mas terá vida eterna. Ou seja, porque aquele que crê em Cristo, na verdade, ele não morre. Ele fecha os olhos aqui, simultaneamente abre na presença de Deus. Paulo, falando a respeito, disse: presente no corpo, ausente de Deus, ausente do corpo, presente em Deus. Então, quando fechamos os olhos aqui, na verdade, nós não morremos. A morte morreu na cruz através de Cristo. O que acontece é uma porta, não é? Aí que se abre para a eternidade, pela qual passamos e conscientemente estaremos na presença de Deus, porque Paulo diz que partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Ok? Então, a partir daí, nós entendemos que não somos daqui. Nossa pátria não é essa. Somos peregrinos em terra estranha. E o peregrino tem algumas características que o identifica. Quem tem a consciência de um céu de glória, quem tem uma consciência de que a vida não termina após a morte, quem tem a consciência dada pelo Evangelho, né, pela palavra de Deus, de que a eternidade é uma realidade tangível e que um dia todos nos encontraremos eternamente em um céu de glória com Cristo. Eu digo todos no sentido daqueles que compreenderam o Evangelho, que aceitaram o sacrifício de Jesus, que o reconhecem como Senhor e como Deus. Para aqueles que não o reconhecem como Senhor, eu não tenho nada para dizer. Mas se você reconhece o teu Deus como Senhor da sua vida, da sua existência, como aquele que deu a própria vida para que um dia pudesse ter você com ele, como lemos aqui em João capítulo 14,
não é? A estes sim. Então, para esses que tiveram a consciência do Evangelho, pode-se entender de que a nossa existência aqui ela é passageira, temporã. E se isto sendo uma realidade, a partir dessa percepção, nós não temos que estar presos ou seja, ter a nossa existência atrelada a este mundo, quando eu digo mundo como existência humana, não é? Como a última esperança, porque Paulo disse que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então os peregrinos, o que tem essa percepção, o que tem esse entendimento, o que tem isso como verdade para a sua existência, ele tem algumas características. Por exemplo, aqueles que compreenderam essa verdade, eles obedecem ao chamado. Hebreus capítulo 11, versículo 8. E qual é o chamado? O chamado de uma vida em Cristo. Não é o chamado para uma religião. É o chamado de uma nova concepção de consciência. Não é? Uma nova concepção de visão em relação à existência, que antes se findava com a morte, mas que agora, através da palavra, eu compreendi, eu aprendi, eu entendo que a minha existência não termina com a morte, mas transcende o que é natural para viver o sobrenatural e o que é temporâneo e passageiro para vivenciar o eterno, que é estar na presença de Deus. Então, o peregrino ele obedece o chamado, e esse chamado é para amar uns aos outros. Esse chamado é para não julgar, não é? Como consequência de que um dia eu seja julgado, porque plantei a semente do juízo. Esse chamado é para chorar com os que choram. Esse chamado é para se alegrar com os que se alegram. Esse chamado não é para uma religião. Esse chamado não é para sair de uma igreja e vir para outra igreja. Esse chamado é para vivenciar a Cristo, é para vivenciar o Evangelho, é para entender a mensagem da cruz e ser luz no mundo e sal da terra. E disse Jesus, se o sal deixar de salgar, perder o sabor, para mais nada serve, porque é Ele que faz toda a diferença. Ok? Não se pode esconder uma cidade que está em cima do monte, nenhuma lamparina, um candeeiro debaixo da cama. Não dá, porque é luz. Então, aonde a luz chega, ela dissipa as trevas. O chamado do peregrino é para ter uma consciência plena do Evangelho e vivenciar Cristo, e isso só é possível através do próximo. Só é possível amar a Deus através do próximo, porque Deus não cabe dentro da nossa existência, não dá para ver Deus. Eu só vejo Deus através do meu irmão. Por isso que Jesus disse que muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu operei milagres em teu nome, olha, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Aí Jesus responde, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestisse, estando preso, não fostes me visitar. O chamado do peregrino é para isso, é para amar a Deus, crer em Deus, servir a Deus através do próximo. E muitas pessoas não compreendem, pensam que o chamado que a Bíblia está falando é para servir a uma igreja, a uma religião, ou a um ministério específico, como ser levita, como ser pastor, como ser pregador, e tudo isso é uma realidade, é muito bom, não é? Fazer a obra de Deus. Eu sou pastor de uma igreja, da Igreja Batista Aliança em Cristo em Maceió. Então eu sei que Deus me deu esse ministério pastoral, assim como Deus deve ter te dado o ministério para louvar, para adorar, para evangelizar, não é? Para trabalhar na igreja, para ser de repente na parte administrativa um bom secretário da igreja, um bom tesoureiro da igreja. Eu sei que tudo isso é muito importante, são ministérios. Mas o chamado da cruz, o chamado de Cristo é para vivenciar o evangelho na prática em relação ao teu próximo. O peregrino, ele obedece ao chamado. Ele entende a mensagem da cruz. O peregrino nunca para. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 9. Por que ele nunca para? Porque ele entendeu que a sua pátria não é essa.
que a sua existência não é permanente aqui. Então ele está sempre evoluindo, sempre progredindo, sempre andando, sempre marchando, sempre persistindo. Porque, meu irmão, tudo isso aqui é ilusão. Tudo é ilusão e muito passageiro. O que é a vida? Senão uma erva que nasce e logo morre. Está escrito na palavra. O que é a vida? É como um conto ligeiro. Está escrito na palavra. Nascemos, vivemos e muito rapidamente deixamos de existir. Então, o peregrino, aquele que tem a consciência do sacrifício de Jesus na cruz, ele não resume a sua existência a isto. Ele não resume a sua existência a casa, a carros, a emprego. Ele não resume a sua existência à vida financeira. Ele não resume a sua existência a este mundo físico no qual, como peregrinos, estamos de passagem, passando, fazendo um city tour. Mas o nosso destino não é aqui, é na glória, é no céu. Elio Leonôncio, bem-vindo, Marluce, Deus te abençoe, querida. Nosso destino não é aqui. Então, o peregrino, ele não para, você não pode parar, você não pode estagnar. Você não pode se conformar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Que entendimento? De que nós somos peregrinos em terra estranha. De que a nossa existência não se resume a este mundo, mas transcende, repito, o material, transcende o físico, transcende o passageiro e nos coloca em uma perspectiva e em uma esperança gloriosa de uma eternidade que jamais terá fim com Cristo. O peregrino nunca para. Quer ver a terceira característica de um peregrino? Vê o futuro. Hebreus, capítulo 11, versículo 10. O peregrino, ele vê o futuro. Aquele que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, por que ele morreu, ele não se detém ao presente. Ele não se resume ao hoje, ao agora, mas ele visualiza o futuro. E que futuro é esse? Um futuro que não subsistirá ao tempo? Não. Um futuro eterno. Que futuro é esse? Ele lembra-se, mesmo apesar das crises existenciais, das lutas e das dificuldades, como qualquer peregrino tem em terra estranha, de adaptação às dificuldades que são naturais do enfrentamento da vida por um peregrino, ele entende que o seu futuro não está aqui. O seu futuro está no que Jesus falou. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O futuro dele não reside aqui, reside nas moradas eternas, nas moradas com Deus. Portanto, característica do peregrino é enxergar o futuro eterno. Quer ver a quarta característica do peregrino? Ele confessa a sua fé. Ele não tem vergonha, ele não tem medo, ele não tem constrangimentos, ele confessa a sua fé. Ele diz, eu creio, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Eu creio no céu de glória, eu creio numa eternidade com Cristo, é para lá que eu estou indo, vamos também. Ele não é um agente secreto de Jesus na faculdade, onde estuda, no trabalho, onde trabalha. Ele não é um agente secreto de Jesus no meio da sua família, na rua onde mora. Não. Mas todos o veem como uma luz que não dá para esconder, que não cabe, por mais densa que sejam as trevas, mas aonde ele chega, a luz dissipa as trevas e de longe ela consegue atrair as atenções. Então, um verdadeiro peregrino, ele confessa a sua fé. Mais do que confessar a fé, ele compartilha da sua fé. Ele alcança outros através da sua fé. O verdadeiro peregrino,
ele morre na fé. Ele não desiste da fé diante da possibilidade da morte por ela. O verdadeiro peregrino, quando ele tem a consciência do Evangelho, quando ele entende o sacrifício de Jesus, ele não teme a morte, ainda que para isso ele tenha que morrer na fé por ela. Ele não teme, porque ele sabe que ele não morre, ele simplesmente transcende. Ele fecha os olhos aqui e simultaneamente abre na presença de Deus. Portanto, o verdadeiro peregrino, ele não tem a sua vida por preciosa, mas ele se gasta e se deixa gastar pelo Evangelho. E se for preciso, morrerá por ele. E dirá, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, minha existência aqui se finda, mas guardei a fé. Eu morro na certeza de que um céu de glória infinitamente, incomparavelmente, indescritivelmente melhor que tudo que vivenciei aqui me espera. Glória a Deus. Essa é a convicção do verdadeiro peregrino. O verdadeiro peregrino nunca recua. Não. Ele pode ser abatido no campo de batalha, ele pode ser ferido no campo de batalha, ele pode se sentir desanimado e cansado, porque a guerra é renhida. Paulo diz que é um bom combate, cansa muitas vezes, mas ele não recua, porque ele sabe que as leves e momentâneas tribulações pelas quais ele passa, como disse o apóstolo, não é para se comparar, em momento algum, com o peso da glória que há de nos ser revelada. Aleluia! O verdadeiro peregrino, aquele que entendeu o sacrifício de Jesus, aquele que teve a sua consciência impactada pelo Evangelho, ele não recua, ele avança, ele vai, ele enfrenta, ele marcha, mesmo cansado. Se não dá para andar, ele vai se arrastando, mas ele vai, porque ele sabe que o autor e o consumador da sua fé está logo ali na frente. Então, o caminhar do cristão, daquele que entendeu a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, ele anda, ele avança, ele marcha, ele prossegue e ele chega, porque é Cristo que nos garante isso. Estou terminando aqui uma rápida reflexão na palavra. O verdadeiro peregrino, sobretudo, ele busca a cidade eterna. Que Deus vos abençoe em Cristo Senhor Jesus nesse domingo. E mais uma vez eu quero convidar você que quer estar comigo. Estarei ministrando uma palavra poderosa essa noite no nosso templo central da Igreja Batista Aliança em Cristo, aqui no estado de Alagoas, capital de Maceió, na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, aquela avenida ali por trás da Home Center Carajás, não tem erro, no bairro Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Saia de onde você estiver e venha estar conosco a partir das 18 horas e 30 minutos. Será um grande culto. Eu quero te abraçar, te recepcionar, te dar a paz do Senhor e te dizer: não temas, porque a tua existência não se resume a isto, não se resume a essas lutas, não se resume a essas crises existenciais que você está vivendo, não se resume a essa tristeza. A tua existência não se resume às decepções que você teve com as pessoas das quais você jamais esperava ser decepcionado ou decepcionado. A sua existência não se resume a essa noite que parece que não quer terminar. A sua existência não se resume ao diagnóstico que o médico te deu. A sua existência não se resume às palavras que feriram a tua alma de quem você ama, que infelizmente você teve que ouvir. A sua existência não se resume a isto. A sua existência se resume em Deus. Se resume na eternidade. A sua existência inexiste, porque eternamente eu e você estaremos com Cristo. Deus te abençoe. Fica com Deus. Compartilhe essa live com muitas pessoas, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra que transforma. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.